Olá, irmãos e irmãs. Nós estamos estudando aqui, iniciando o estudo aqui da Carta de São Paulo aos Romanos. E eu me chamo Paulo Mercabô, participo do grupo de oração São Luís Gonzaga, na Catedral de Novo Hamburgo, Catedral São Luís Gonzaga, Diocese de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. E nós vamos falar um pouco da carta aos Romanos, vamos estudar todos os capítulos, os 16 capítulos de São Paulo aos Romanos. Mas antes de começarmos propriamente dita os capítulos, um a um, a finalidade por que de São Paulo, a finalidade dessa carta aos Romanos, o porquê que São Paulo escreveu, aqui nós precisamos contextualizar antes. Falar um pouco de que forma se encontrava o mundo naquele momento, ou parte do mundo naquele momento, em que São Paulo redigiu essa carta e enviou aos Romanos. São Paulo, então, que escreve em uma de suas viagens, na terceira viagem, essa carta, ele está escrevendo lá para a capital do Império Roma. Esse Império Romano, que é um grande Império Romano, de grande duração, um império que começa um pouco antes de Cristo e vai, como Império Romano, até 476, de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Mas um império depois bizantino e que vai até 1453. Então, se a gente tomar esse momento do império, ou o contexto dessa redação de carta, para que a gente entenda depois os capítulos e por que São Paulo se dirige daquela forma àquele povo que lá vive, aqueles irmãos que lá vivem, é necessário a gente retroceder um pouco. E retroceder, que eu digo, ao período da redação da carta. Se nós tomarmos a fundação de Roma, oficialmente é em 21 de abril de 753. Existem outros estudos que colocam números muito parecidos, ou 2 séculos de divergência, 3 séculos de divergência. Então, se nós tomarmos a fundação de Roma, e que conta então a história, ou a lenda de Rômulo e Remo, a gente pega lá em 753, então, Roma na posição geográfica que nós sabemos hoje, na Itália, na região central da Itália. Se nós tomarmos os primeiros que moravam ali, tenho aqui um mapa para esclarecer como era Roma. Então, se a gente pegar Roma, uma pequena cidade nesse ponto verde, aqui na sua fundação, logo depois, alguns anos depois, já era esse amarelo, alguns anos depois, aqui cerca de 200 anos depois, já essa parte de outra cor, aonde, se nós pegamos os primeiros, os que então tomaram conta de Roma, os que moravam ao lado do rio Tibre, as comunidades se formando na volta do rio. Aqui temos os latinos, se nós pegarmos aqui embaixo, os latinos, os etruscos mais acima, os sabinos. Então eram cerca de 7 comunidades que foram então tomando conta de Roma e fundaram, iniciaram esse grande império com a sua forma de governo. Os etruscos tomaram por um tempo, que viviam mais ao norte, onde é a Toscana hoje. Então, se nós tomarmos que Roma foi espalhando o seu poder, o seu domínio, ainda não se chamava Império Romano, mas se chamava República Romana, porque eles governavam, os cônsules governavam Roma até o período, até chegar lá perto do nascimento de Cristo, 27 que eu falava, antes de Cristo, quando começou o Império Romano, mas antes já tinha a República de Roma. E essa República de Roma,
ela se alastrou, porque ela não foi tomando conta só da volta na Itália, naqueles povos que ali moravam, os italiotas, né? Então, não era só, eles subiram aonde é a Espanha hoje, aonde é Portugal, aonde está a Alemanha, aonde está a Holanda, eles foram à Grã-Bretanha. Então, tanto se nós tomarmos a República de Roma, mas depois, quando a gente pega no Império Romano, se nós tomarmos toda essa área verde como Império Romano, que vai até, se nós pegarmos até o Oriente, aonde tem então Israel, se nós pegarmos até a Espanha, o norte da África, todo ele costeando o mar Mediterrâneo, se nós, toda a região aqui de Espanha, Portugal, então toda essa região já entrando no leste europeu, tudo isso o Império Romano depois, mais tarde. Aqui falo do Império Romano porque o objetivo é chegarmos na carta de São Paulo aos romanos, mas aqui entendendo esse grande império que chegou no momento que falava 25% da população do mundo que eles conheciam. E nessa forma de governo, e à medida que foi se alastrando, a forma de governo com os cônsules, os senadores, né, que tomavam conta, houveram muitas revoltas, né? Muitos se revoltaram, inclusive tem uma história que nós conhecemos e conhecemos em filmes, o filme Espartacus. Um pouco antes de se tornar império, uma das grandes revoltas dos escravos, né, foi coordenada por Espartacus contra o Império Romano, porque começaram a haver dificuldades na administração, porque começou a se espalhar, e eles, fixados em Roma, foram se alastrando, e à medida que isso aconteceu, então foi dificultando a administração, começaram a haver corrupções, a desmandos. Então foi necessário uma nova forma de governo desse império que estava se formando, ainda não chamado de império. O triunvirato se chamava a forma de governo, onde colocavam 3 grandes para que governassem, e era necessário a concordância dos 3. E logo no segundo triunvirato, houve um primeiro onde Júlio César ficou dominando, onde tinha Pompeu e Crasso, né? Crasso, quando falamos na história do erro Crasso, um dos erros de um desses governantes, vem daí a palavra, né, pela forma que ele agiu. E Júlio César, então, acabou sendo o dominante. E no segundo triunvirato, aí sim é onde começou o Império Romano, Otávio Augusto. Dos 3 governantes, Otávio Augusto, então, passa a dominar entre Marco Aurélio e Lépio. Então, quando Otaviano Augusto então começa a dominar, ele foi o primeiro Augusto, primeiro majestoso, então, a ser imperador, então. Não mais só uma república, mas agora um império. Então nós estamos falando em 27 a.C. e foi até 476 depois de Cristo, aonde Constantino XI foi o último imperador. Então, estamos falando de um domínio romano, estamos falando de uma cidade Roma, onde São Paulo vai escrever para eles, para essa população que lá vive, que já estava sendo cristianizada e que vivia nesse contexto desse império que vinha de um alastramento,
né, de uma dominação de uma república ou de uma cidade, de uma república, e que agora já se tornava um império e se alastrava cada vez mais. E como eu mostrava antes, no norte da África, já na Ásia Menor, então na Turquia, já lá no Oriente, pegando então aonde hoje é Israel, e pegando o Egito, a Tunísia, né, teve momentos dessa República de Roma de grande conflito com uma cidade ou com uma região lá que hoje fica na Tunísia, Cartago. Então, porque dominavam o Mediterrâneo, e aí quem dominasse tinha o domínio praticamente do restante que estava na volta, né, daquelas ilhas que hoje fazem parte que são a Itália, na Sicília, na Sardenha, enfim, Roma brigou muito com Cartago até a destruição total. Muito bem, então, se nós pegarmos, depois nós sabemos que o início do cristianismo teve o seu início todo no Império Romano, as perseguições, até chegar lá no Edito de Milão, né, quando aconteceu lá em 313 a liberdade de culto. Então, e depois seguiu, né, com o imperador Constantino, e depois colocando como o cristianismo como a religião, então, do império oficial. Bem, mas isso era mais tarde. Aqui estamos na carta aos Romanos. Se nós tomarmos, então, falamos um pouco da história, mas se nós tomarmos, então, a carta propriamente dita, né, aos Romanos, a historicidade dela, ela foi escrita por São Paulo. Na verdade, se a gente pegar assim, dos 27 livros do Novo Testamento, dos 73 da Bíblia, mas aqui dos 27 livros, São Paulo escreveu 13 cartas. Se a gente pegar 13 mais a carta aos Hebreus, nós temos das 14 cartas, então, nós temos 7 cartas que é certeza de que foi São Paulo que escreveu. Entre elas a carta aos Romanos. Embora alguns falem que a carta aos Romanos pode não ter sido toda ela escrita por São Paulo, porque quando a gente chega lá no fim, no capítulo 15, 16, quando ele fala das saudações, ele saúda muita gente. E como não era um lugar onde São Paulo tinha visitado ainda, como ele conhecia tanta gente assim, né? Mas a carta aos Romanos, oficialmente para nós, é uma carta escrita por São Paulo. Então, das 14, 7 cartas escritas, certeza que são escritas por São Paulo. 3 delas, provavelmente, então 10 cartas dá para dizer de São Paulo. E 4 delas que provavelmente não foram escritas por São Paulo. Certamente não, né? Uma delas que eu falava aos Hebreus, mas que foi escrita por alguém muito próximo dele, ou alguém que conhecia as pessoas, ou o jeito de São Paulo até de escrever. Falando das cartas de São Paulo. Nas cartas de São Paulo, uma delas, e a maior delas, a carta de São Paulo aos Romanos. Tão grande quanto a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, com 16 capítulos. Né? E uma carta grande. E aqui a importância dessa carta, porque nós estamos falando de uma carta escrita ao Império Romano, a capital do Império Romano. E se nós pegarmos um pouquinho aqui, abrimos um parênteses para Paulo, né, para São Paulo. São Paulo teve a sua conversão pelo ano de 36. Estamos falando de 3 anos mais ou menos depois da morte de Jesus. Estamos falando que São Paulo teve o seu martírio mais ou menos lá pelo ano 67, de 36 a 67. São 31 anos, mais ou menos desde a sua conversão. Se tomarmos Paulo, grande evangelizador da igreja, grande coluna da igreja, embora não um dos 12 apóstolos, mas uma grande coluna ou um grande alicerce dessas colunas, chamado apóstolos, talvez tenha sido Paulo. Muito bem. São Paulo, então, deve ter escrito essa carta lá pelo ano 57, 58. 20 anos
21 anos depois da sua conversão e 10 anos antes da sua morte. Escreveu numa das suas viagens. São Paulo fez 3 viagens missionárias, ou 4 aqui, mas na terceira viagem, quando ele estava em Corinto, ele escreveu essa carta aos Romanos. E aqui tem uma peculiaridade, ou algumas peculiaridades da carta aos Romanos. Aqui nós estamos então nesse primeiro momento, que é a introdução da carta aos Romanos. Aqui São Paulo está escrevendo para uma igreja que não foi ele que fundou, porque quando nós tomamos as viagens de São Paulo, nós começamos a entender que ele foi fundando diversas igrejas, foi saindo do Oriente, vindo para o Ocidente. Então ele indo para onde é a Turquia hoje, aonde é aquela região no Mar Adriático, do lado da Itália, no mar, né, não vindo entre o Oriente e o Ocidente, ali onde fica a Albânia, onde fica a Croácia, mais abaixo, mais acima está a Bulgária, enfim, naquela região a Grécia. Então São Paulo fez essas viagens, essas 3 viagens missionárias, chegando à Europa, enfim, e avançando muito, e foi deixando líderes, foi deixando pessoas que foram tomando conta das comunidades, junto com as comunidades. São Paulo fez um alastramento do cristianismo. Mesmo não sendo um dos 12 que estava com Jesus, mas a força do Espírito Santo na conversão de São Paulo fez com que ele fosse se alastrando. E foi levando amigos, levou Timóteo, levou Barnabé, levou Marcos, o Marcos evangelista, Lucas, Silas, né? Teve um momento que falou Apolo, teve um momento que andou com Priscila e Áquila, né? Que veio de Roma. Muito bem. Então, mas Roma, quando ele escreve a carta, ele não havia fundado aquela comunidade. Aquela comunidade talvez tenha sido fundada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 5, diz que achava-se então em Jerusalém judeus piedosos lá na festa de Pentecostes. Que os judeus piedosos de todos os lugares, e talvez judeus que já moravam em Roma. Como Roma era sede do Império, então aqui é fácil a gente pensar que tinham judeus e muitos outros de onde andavam os romanos que viviam em Roma, e aqui judeus que viviam em Roma. Então quem fundou, talvez esses primeiros judeus que vieram, se São Paulo escreveu lá pelo ano 57, talvez tenha sido fundada lá pelo ano 32, 33, quando os judeus vieram depois da festa de Pentecostes, que ouviram Pedro falar. E o vento impetuoso, a ação do Espírito Santo. Agora, para quem Paulo escreveu? Né? Então, os primeiros foram os judeus, a primeira semente da igreja. Mas para quem Paulo escreveu? Para essa igreja que tinha uma irradiação mundial. Se a gente pegar no versículo 8 do capítulo 1 aos Romanos, ele diz: porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé, São Paulo diz, na saudação inicial. Todo mundo sabe da fé de vocês, romanos. Depois ele vai dizer mais em 16, 19, a vossa obediência se tornou notória em toda parte. Então, muitos sabiam da igreja que estava lá em Roma, irradiação mundial no mundo que eles conheciam, então. Agora, para quem ela foi escrita? Ela foi escrita e o tema principal dela, porque o tema principal é que a salvação do homem não se encontra só na lei ou na circuncisão, mas somente na fé. Que não bastava ser circuncidado, que não bastava obedecer à lei, e essa é o tema principal da carta, mas é necessário ter a fé e a fé em Jesus Cristo. E tendo a fé, começar a agir como ele ensinou. E aí São Paulo vai ensinar como ele ensinou, vai falar nisso. Mas quem eram aqueles que viviam em Roma? Os judeus cristãos e os pagãos. Se a gente pegar dos judeus cristãos, no capítulo 2, do versículo 17 até o 3:8, ele vai falar um monte dos judeus, como os judeus viviam, como os judeus eram, como eles faziam e não deveriam fazer, né? Então,
parece que foi escrita para judeus já cristãos. Mas ele também vai falar aos pagãos, porque ele diz no capítulo 1, no versículo 5 a 6 da carta aos Romanos, ele diz: e do qual temos recebido a graça e o apostolado, do Espírito em Jesus, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. Ele ainda vai dizer lá no 1,13, recolher alguns frutos entre vós, como eu entre outros pagãos. Então, não só os judeus, mas os pagãos. Assim, a carta. Agora, por que São Paulo escreveu essa carta aos Romanos também? Porque a carta aos Romanos, ela, se a gente pensar, ele escreveu lá para Roma, porque ele já estava andando e ele já vinha nas suas viagens missionárias andando em direção ao Ocidente, e ele diz: quando eu for à Espanha, eu vou passar por Roma. Porque Roma tinha um fundamento de ser um grande ponto de apoio pela capital do império, a força do império, mas a proximidade que poderia ter de um grande ponto de apoio, de uma grande comunidade, para que ele se alastrasse. Ele diz: quando eu for lá, a Espanha, eu vou passar por Roma. E São Paulo também vai dizer que ele tinha já se alastrado, tinha feito bastante, de Jerusalém até Ilíria ele já tinha ido. Ilíria fica aonde é a Albânia. A Albânia, se eu pegar no mapa, aqui, se você olhar no mapa que aqui está a Itália, a gente tem a Albânia aqui. E nós estamos falando que Jerusalém está aqui, então ele já tinha se alastrado. Então agora ele precisava ir mais e mais para essa parte toda escura do mapa. Aqui é onde está a Alemanha, França, Bélgica, enfim, Espanha, Portugal. Mas ele precisava de um grande ponto de apoio. Então São Paulo já tinha feito a grande evangelização e agora estava querendo chegar em Roma. Só que em Roma, e nós vamos ver agora capítulo a capítulo, num outro vídeo, vão ser 16 vídeos, aonde São Paulo vai falar, vai começar a dizer quem ele é, porque eles só tinham ouvido falar dele, mas agora ele vai dizer quem ele é e qual é a doutrina. Essa doutrina de salvação do homem que não se encontra na circuncisão ou na lei, mas que se encontra na fé, em Jesus. Ele vai começar a falar aos romanos e nós vamos estudar isso a fundo. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido toda essa história desde a fundação de Roma, falando de São Paulo. São Paulo, na carta aos Romanos, lá pelo ano 57, escreveu, 58, escreveu de Corinto, quando ele estava numa das suas viagens missionárias, na terceira viagem. E São Paulo, como grande evangelizador, queria ir mais e mais. Que você tenha gostado e não queira perder os capítulos do estudo da carta aos Romanos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.